Vamos abrir as nossas Bíblias, que a centralidade do culto é o estudo, a meditação, a leitura da Palavra de Deus. Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 27 em diante, até o 34. Atos capítulo 16, versículo 27 em diante. Vai ser projetado aqui. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, ou todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? No Velho Testamento, Deus escolheu um povo, mas esse povo se tornou religioso e perdeu um pouco o contato com Deus. Ouvia falar de Deus, mas se afastou de Deus. E aí Deus levantou um homem chamado Josué para liderar esse povo. Ele foi sucessor de um grande líder, de Moisés, que libertou esse povo. Deus usou para libertar o povo. E Josué, no momento da igreja de Deus no Velho Testamento, por assim dizer, via que o povo estava adorando vários deuses, se misturando com o mundo, pensando nas coisas da terra e deixando a centralidade da palavra, da Bíblia. E Josué teve que tomar uma decisão. E lá em Josué capítulo 24, versículo 15, ele brada em alto e bom som a decisão que ele tomou. Ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão corajosa. Hoje, nesse culto de adoração ao nosso Deus, nós celebramos, ou celebraremos daqui um pouquinho, o batismo de duas crianças, Juan, e incluindo o nosso neto, o Matias, que está ali já querendo resmungar para dormir. O batismo infantil é uma promessa de Deus. Em 2007, eu tinha o privilégio de batizar essa menina que hoje carrega o Matias. E tenho prova desse ato. Aliás, 2007 não. Estou dando 10 anos de jovialidade a ela. Em 1997. Por incrível que pareça, aquele ali sou eu de cabelos pretos, sem tinta. Aquele ali é a Eliane, ainda pequenininha, linda como sempre. E a Maressa recebendo a água do batismo na cabeça. Também batizei nessa igreja, em 2011, não bebê, mas uma jovem que estava namorando, prestes a se casar, a Richelle, que hoje segura já o Davi dormindo no colo. Que Davi? Davi eu apresentei aqui. O Juan. A igreja dá risada porque já sabe, pensa que eu sou maluco. Nesse nome eu sou mesmo. Quando eu chegar no céu, eu vou conversar com Deus sobre isso, mas deixa para lá. Os pais do Rodrigo o batizaram ainda bebê, e depois ele encontrou a Richelle. Mas foi batizado em 2003, 23/11/2003. Pastor Ebenezer. A Richelle fui eu que batizei, em 27/11/2011. O batismo infantil
não é apenas uma tradição, um ato de tradição da igreja. O batismo infantil, ele é um sinal, um símbolo da aliança de Deus que alcança não só um indivíduo, mas também a família. O texto que nós lemos de Atos, capítulo 16, mostra como a fé em Jesus transforma não apenas uma pessoa, mas também a sua casa. O carcereiro foi incumbido de segurar presos perigosos que pregavam o evangelho. Paulo e Silas estavam presos porque pregavam a palavra. Haviam apanhado na praça pública 40 menos 1, 39 chimbatadas nas costas. Certamente ficaram os vergões, os açoites, a dor. E à noite eles cantavam, louvavam ao Senhor, diz a Bíblia. Louvando ao Senhor, as cadeias, as portas das cadeias romperam. E o texto nos diz que o carcereiro estava dormindo. É interessante que esse texto fala de duas coisas. O carcereiro dormia, e quando ele ouviu que todos estavam lá, porque o crente não é nó cego, ele não foge, o crente é em Jesus Cristo. Uma pessoa cristã não pode dar mau testemunho. Eles não fugiram. Nós estamos aqui. E ele, com medo, trêmulo, aí a outra palavrinha, ele pediu uma luz. Dormindo na escuridão. Quantos hoje precisam acordar e ser luz do mundo? Nós somos, Jesus é a luz do mundo, ele diz, eu estou em vocês, vocês se tornam a luz do mundo. Como eu posso acordar? Como eu posso abençoar a minha família de verdade? Crendo em Jesus Cristo, porque a salvação, em primeiro lugar, a promessa do Evangelho é para nós e para os nossos filhos. Se as crianças estão anotando o tema é a promessa do Evangelho, é para nós e para nossos filhos, nossa família. E o primeiro ponto é dizer que a salvação é pela fé. Disse hoje pela manhã na escola dominical, Hebreus 11 fala que a fé é uma convicção, uma certeza. Convicção de algo que você não vê, certeza de algo que você espera. Um fato que você não vê e algo que você espera. Isso é fé. A fé, ela move montanhas. Ela transforma, ela dá esperança. E a salvação diz o versículo 21, após a pergunta do carcereiro: que devo fazer para que seja salvo? E aí alguém poderia dizer, vai para a minha igreja, batiza, faz isso. O rito não salva. A igreja não salva. A igreja é o lugar dos salvos. O batismo é para os salvos. O registro no cartório é para o filho, não é para tornar filho. E o carcereiro pergunta, o que devo fazer? O versículo 31 de Atos 16 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Uma resposta muito simples. Crê no Senhor Jesus. A base da salvação não está em obras, ritos, méritos, mas em Cristo. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz isso em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que vocês não sabem de cor. Aliás, eu acho que o membro da igreja não souber de cor, tem que ser disciplinado. Levar 39 chibatadas, igual Paulo. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça, vamos falar todo mundo junto? Não é pelas obras, é de graça, pela fé. E o batismo aponta para essa graça. Não é a água que salva, mas Cristo a quem a água aponta. O sangue que Jesus derramou me purifica de todo o pecado. Ele derramou lá na cruz. O ser humano, ele busca, ele sabe, ele é religioso. Ele quer ir para o céu. E Jesus diz, eu sou o caminho. É através de mim. Essa graça que nós pregamos, é por essa graça que nós batizamos nossos filhos, nossos netos. É por essa graça que continuamos a viver a fé em Cristo, a salvação. Todos nós precisamos crer em Jesus pessoalmente, individualmente. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, versículo 31, mostra que a promessa do Evangelho, além de ser pela graça e pela fé em Jesus, ela alcança famílias, ela alcança gerações. A promessa de Deus é até 1000 gerações. Diz o versículo 31, respondeu-lhe, o versículo, sequência no 32, né? E será salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra
de Deus e a todos de sua casa. É preciso pregar a palavra em casa. O carcereiro ouviu o evangelho e imediatamente a sua casa também recebeu a palavra. Deus trabalha na história chamando famílias inteiras para o seu reino. Lá em Gênesis 17, 7, mostra que Abraão, Gênesis 12, Abraão foi chamado, e 17, 7, mostra que essa família inteira, estabelecei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Aqui é a promessa a Abraão. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, quando lá em Atos capítulo 2, versículo 39, a descida do Espírito Santo, ele pregando o que havia acontecido, o apóstolo Paulo diz, e a promessa, Atos capítulo 2, versículo 39, ele diz, a promessa é para vós, outros, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Hoje, o batismo das crianças lembra que Deus continua fiel em alcançar gerações. Pais, avós, familiares, devemos assumir o compromisso de criar os nossos filhos no Evangelho, confiando na promessa de Deus, que Ele nos abençoa. Em terceiro lugar, nós vemos nesse texto, versículo Atos 16, 33 e 34, que as crianças também são incluídas na aliança. Toda a casa foi batizada, incluindo os filhos. Aí alguém fala, mas não fala que idade. Não fala nem que idade, pois é. Então eu prefiro crer que o batismo inclui qualquer idade. Nasceu no Velho Testamento, a circuncisão era o 8º dia. E o batismo é a substituição da circuncisão. Mas não levaram os meninos, o homem, o Matias, para fazer a circuncisão? Para cortar a linguinha, a gente já quase morre, né? Nasceu a linguinha presa. E lá era feito esse ritual pela fé, todos os judeus, e Deus abençoava. E o batismo é o símbolo dessa circuncisão de Cristo. O carcereiro levou a palavra para toda a sua família. Precisamos orar pela família. Deus nos trata como família dele. O batismo infantil, ele alcança os nossos filhos. Jesus mesmo disse, em Marcos capítulo 10, versículo 14, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos. Quem quiser ser salvo tem que se tornar como uma criança. Dependência de Deus, pureza de alma, isso somente Cristo pode dar. O batismo infantil é testemunho da graça que Deus antecede, até mesmo nossa fé consciente. Deus nos escolhe antes da fundação do mundo. Isso nos mostra a urgência de ensinar, discipular, orar pelas crianças, para que um dia confirmem em fé o que hoje recebemos em sinal. O batismo é um sinal dessa graça. Aqui na igreja, nós chamamos de profissão de fé. As crianças que são batizadas, elas têm até os 18 anos para proferir a sua fé, para confirmar esse sinal. Pastor, e se não fizerem com 18 anos, pode vir à igreja? Pode vir à igreja, só não serão membros comungantes, porque tomaram a decisão de não assumirem essa fé. O batismo, concluindo, o batismo aponta para Cristo. Ele é o Salvador que purifica pecados e nos dá vida. Hoje, nós testemunhamos que a promessa é para nós e para os nossos filhos, como diz Paulo em Atos 2,19 que lemos. Cada gota de água sobre essas crianças lembra que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Queridos irmãos, irmãs, ou perguntando individualmente, você crê ou já creu no Senhor Jesus? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Assim como o carcereiro lá em Filipos, hoje você pode ouvir essa mesma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Entregue a sua vida a Jesus. Ele é o único que salva você. Ele é o único que salva a sua família nesse mundo doido, perdido.
morto nos delitos e pecados. O mundo jaz no maligno, disse Jesus. E nós precisamos ser o reino do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos nesse instante. Clame ao Senhor misericórdia para entender essa pergunta que o carcereiro fez e que você também possa fazer. O que devo fazer para que seja salvo? Que atitude tomar? Muitos dizem, sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, mas isso não garante. O que garante é a fé em Jesus, que muda a nossa existência, muda a nossa prática, muda o nosso coração. Recebemos um coração novo, regenerado, cheio de vida, purificado, justificado, inocentado dos pecados. Senhor, te louvamos pela sua palavra. E agora, que possamos tomar uma atitude como aquele carcereiro, de receber o Senhor em nossa vida e abençoar a nossa família. Porque é isso que o Senhor espera e quer de nós, e é por isso que o Senhor nos deixa aqui ainda, para testemunharmos e vivermos esse evangelho maravilhoso que o Senhor deixou, que salva o pecador, que purifica, que dá inocência ao culpado, que traz vida ao morto, que traz luz àqueles que estão em trevas, que dá sentido na vida àqueles que pensam somente nesse mundo terreno. Que a eternidade que o Senhor coloca no nosso coração motive a esperança viva, como disse Josué, possamos servir ao Senhor, nós e toda a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Convidar o pastor Caio que vem aqui à frente, amém, chamar o Evandro, a Maressa, o Rodrigo, a Richelle e o Rua, para que venham aqui à frente. O pastor Caio vai fazer umas breves instruções sobre esse momento. O sermão já foi pregado e o pastor não pode ter microfone na mão, porque senão a gente atrapalha o que foi pregado. E eu vou tentar ser bem breve para complementar o que o pastor Isaías já disse. Tá bem, irmãos? Essa instrução ela é importante porque a gente não pode se esquecer do que o batismo significa. A gente não pode se esquecer o que aconteceu conosco, e também é um testemunho para aqueles que ainda não passaram por tal coisa. A palavra de Deus nos mostra que das crianças é o reino dos céus, Marcos capítulo 10, 13 a 16, o Senhor Jesus disse, não impeçam que elas venham até mim. Ele repreendeu os seus discípulos para que isso não acontecesse. E de que maneira, nós perguntamos, uma criança pode se chegar até Jesus? A palavra de Deus nos mostra que não só as crianças, mas todos aqueles que creem no seu nome, se achegam a Jesus inicialmente pelas vias do batismo, pelo batismo com água. Veja, não é a quantidade de água, não é o modo como ele é administrado, se é imersão ou aspersão. O ponto é que é através desse ato sacramental é que nós conduzimos os nossos filhos a Deus, cumprindo a promessa que Deus havia feito a Abraão em Gênesis 17, essa promessa perpétua que rende até as gerações, até os dias do Novo Testamento. Quando chegamos, então, no Novo Testamento, o Senhor Jesus reitera a necessidade dos filhos da aliança serem incluídos nessa aliança, agora não mais pela circuncisão da carne, mas pelo batismo. É por isso, irmãos, que os pais trazem os seus filhos até a presença de Deus, a fim de consagrá-los diante do Senhor. E por quê? Porque eles são filhos da aliança. E por que são filhos da aliança? Porque os seus pais pertencem à aliança. De igual modo como acontecia nos dias de Abraão e por todo o Antigo Testamento, na nova aliança, o povo de Deus leva os seus filhos até Jesus, sem impedi-los que eles possam ir até o Salvador, trazendo-os ao altar para o rito do batismo. Veja, nesse momento, quando o batismo será administrado às nossas crianças, eles provarão de bênçãos, das quais nós já provamos através dele. E um dos meios de nós ilustrarmos isso, meus irmãos, é assim como os raios solares são benéficos para as plantas, nós não o vemos, mas nós sabemos que eles são reais e são benéficos, assim, a graça de Deus, quando é aplicada por meio do batismo, ela é derramada sobre essas pequenas crianças. Da mesma forma, alguém pode questionar, mas as crianças não sabem o que está acontecendo? É verdade. Mas eles também não sabem que são pecadores, e são descendentes de Adão, são lindos, mas pecadores, e precisam de Jesus para ir para o céu.
E da mesma forma, então, que eles não sabem que são pecadores, eles não vão entender o que é o batismo agora. Mas lá na frente, os seus pais e a igreja instruindo os ajudarão nisso. Uma breve pergunta do Catecismo de Heidelberg diz assim, deve-se também batizar as crianças pequenas? A resposta, sim, porque elas, assim como os adultos, estão incluídas na aliança e no concerto de Deus. E ambos, pela sua redenção em Cristo e por pertencer à igreja, são lavados no seu sangue e santificados pelo Espírito Santo. Portanto, o que se conclui? Os filhos dos cristãos devem ser distinguidos dos pagãos por essa marca e serem batizados. E segue o texto. E no mais, pastor Isaías segue. Amém. Diante das instruções, mensagem bíblica, eu pergunto aos pais, vocês reconhecem a necessidade de seus filhos serem lavados pelo sangue de Jesus Cristo para a salvação e a transformação da vida deles? Vocês reivindicam as bênçãos do Senhor e as bênçãos do pacto sobre a vida dos filhos de vocês? Vocês dedicam os filhos de vocês sem quaisquer reservas a Deus? Vocês confiam somente na graça de Deus para a salvação dos filhos de vocês? Vocês se comprometem, e aí principalmente, a orar por eles e a orar com eles? Vocês se comprometem a ler e a ensiná-los a ler as Escrituras Sagradas para que eles sejam, desde pequenos, instruídos no caminho dos caminhos do Senhor? E vocês comprometem a trazê-los à comunhão da igreja? Vocês se comprometem a servirem de exemplos de vida cristã para que seus filhos tenham esse modelo na sua vida? E agora para a igreja, responda levantando uma das mãos dizendo sim. Vocês, membros dessa igreja, se comprometem a ajudar esses pais a criarem os filhos nos caminhos do Senhor? Vocês se comprometem a orar por essas crianças para que, em tempo oportuno, eles possam professar a fé em Jesus Cristo? Vocês se comprometem a servir de exemplo de vida cristã para que essas crianças, olhando para a vida dessa igreja, tenham um padrão daqueles que buscam seguir Cristo de perto? É por esse motivo que nós batizamos a criança e não chamamos um casal em específico para padrinhos. Porque na igreja nós cremos que a família da fé, e na família os responsáveis são os pais, irmãos, a família. Todos nós somos responsáveis pelo Juan, pelo Matias, para servirmos de exemplo. Eles são nossos filhos, nossos irmãos. Somos pais, irmãos, tios. A igreja é responsável. Tudo que eles passarem, a igreja passará junto. E oraremos por eles. E alegraremos com eles e com os pais. Portanto, sem mais delongas, a nós, ministros da palavra de Deus, Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós procederemos nesse instante, então, o batismo. Podem chegar para filmar, não há problema, que esse é o momento em que... Deita mais ele. Matias, como ministro da palavra de Deus, fruto da graça e do pacto que Jesus fez conosco, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, ajude o Evandro e a Maressa a criar o Matias nos caminhos do Senhor. Que essa igreja sirva de exemplo para ele. Que ele veja em nós a presença do Senhor e tenha o desejo de servir sempre com alegria. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Deita mais ele um pouquinho. Juan, como ministro da palavra de Deus, baseado na aliança que Jesus fez conosco, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dê a Richelle Rodrigo também a sabedoria para criar o Juan nos caminhos do Senhor. Livra ele, Senhor. Façam que ele possa crescer em graça, sabedoria, estatura diante dos homens e também diante do Senhor. E que essa igreja seja bênção na vida dele e ele seja bênção no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Quando nós ficamos muito felizes, eu declaro, bem-vindos, novos membros da IPB Mandaguari, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que os pais,
Os familiares querem tirar foto, podem fazê-lo isso. Nós vamos pedir ao pastor Caio que orem pela vida, mais uma vez, desses meninos e também da família e da igreja, para que esse momento fique não somente como um símbolo, mas algo registrado no coração de Deus, porque eles são meninos de Deus, família de Deus, e eles servirão a Deus nesse lugar. Pastor Caio vai orar por eles, em seguida vai impetrar a bênção, e depois nós tiraremos as fotos e daremos as boas-vindas. Só não pegue os bebês, porque as mães me pedem, né, para não pegar nas mãos, etc., que ele coloca a mãozinha na boca, e vários cuidados que temos que ter. Só isso, tá bom? Pode ficar perto. Irmãos, vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nós estendemos as nossas mãos e os abençoamos em Teu nome, sabendo que eles são herdeiros da promessa que o Senhor fez a Abraão, e nós, por meio da fé, somos filhos de Abraão porque cremos em Jesus. Que o Matias e o Juan, essas duas crianças, esses dois bebês lindos, ó Deus, juntamente com seus pais, possam, ó Deus, estar firmes nos seus caminhos, que eles possam crescer em graça e estatura diante do Senhor e dos homens, que o Senhor possa usar a vida dos seus pais, familiares e da igreja, ó Deus, para que esse crescimento seja visível e que os frutos sejam visíveis para a glória do Seu nome. Que juntamente com eles o testemunho do Evangelho, ó Deus, seja proclamado através da vida dessas crianças. Ó Deus, nos abençoe enquanto povo do Senhor, derramando sobre nós da Sua graça, essa graça bendita que nos é dada por meio de Jesus, nos acompanhe nessa semana para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, o dom, o fruto e a consolação do Espírito Santo, aquele que é o penhor da nossa salvação, sejam sobre todos nós, o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, até que Cristo volte, ou até que Ele nos chame.